coisa que você falou na entrevista anterior, que é algo que faz eu refletir bastante e que eu já vivi isso muito, sim, observando e vivendo, vivenciando, que é algo que, por exemplo, você faz a pesquisa do pós-punk nos anos 80 em Goiânia e você fala que a cena do rock, do pós-punk, ela não foi forte em Goiânia pelo ego, né? Que é o cara tem uma guitarra, não empresta guitarra para outro, o cara tem uma bateria, não empresta, diferente do Nordeste, diferente do Sul, diferente de São Paulo, Brasília, Rio, que as pessoas, inclusive Goiânia, não se comunicavam nem com Brasília, segundo a sua entrevista, cara. E eu vejo hoje em dia que, ainda assim, com uma galera produzindo muito foda, existe esses entremeios que eu acho que poucos lugares do Brasil têm. Incentivo à cultura é geral, o Brasil todo. Mas esse detalhe, que não sei se é só em Goiânia ou como é que queria que você escorresse mais sobre, cara, porque isso é algo forte e é algo que mexe muito até com a nossa produção cultural aqui, individual também, coletiva e tal. Eu acredito que o que eu falei na entrevista, que eu também escrevi no livro, sobre desunião, basicamente. Então, equipamento que as bandas usavam não emprestava. A banda subia no palco, levava o seu equipamento, acabava de tocar, eles tiravam o equipamento do palco, né? A outra banda que vinha depois tinha que colocar o equipamento dela para tocar. Tudo bem se fosse uma banda da Paraíba, outra banda do Rio Grande do Sul, outra do Mato Grosso, mas eram todas bandas aqui de Goiânia, né? Todo mundo se conhecia. Ninguém emprestava nada para ninguém, né? Então, tipo assim, eu não quero que o som da banda deles fique bom. Mais ou menos isso. Eu não quero que o som deles fique bom. Então, essa desunião na cena, ela prejudicou muito, porque, em primeiro lugar, a cena, ela, naquela época, nos anos 80, pelo menos, era necessário que o pessoal estivesse fazendo uma network, ter contato com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, com o pessoal de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Era necessário que as bandas de Goiânia procurassem, né, esses canais, trocar experiência com essas pessoas, ir lá no estado deles tocar, convidar eles para virem aqui, fazer fanzine, por exemplo. Ninguém fazia fanzine. Eu cheguei a fazer, mas fiz sozinho, porque não tinha ninguém interessado em fanzine, né? O que nós fizemos? A nossa cena pós-punk aqui em Goiânia. O que nós fizemos? Nós fizemos shows. Nós fizemos música. Né? Mas o do it yourself, faça você mesmo, não é só música. Não é só música. Existe toda uma cena, se você monta em cima de cartazes, em cima de fanzines, né, e de comunicação com outras áreas do Brasil. Bem, eu acho que o resultado é o que aconteceu, foi que todas essas bandas acabaram. Todas essas bandas, as bandas que eu falo no livro lá, que eram pós-punk, elas acabaram ali em 88, 87, 88, 89, elas acabaram. E nunca mais voltaram. Nunca mais houve reunião. Ou seja, cada um foi para a sua faculdade, fazer o seu curso de faculdade e assumir a sua vida burguesa, porque realmente não tinha muito interesse, não tinha nada interessante lá para voltar, eu acredito. Então, se você é um jovem aí que está com a sua bandinha de rock, empresta, junta com outras bandas. Tem cidade que tem 3 bandas de rock e elas são inimigas. No Espírito Santo, eu morei numa cidadezinha que tinha 2 bandas e elas não se falavam. Não é? Caralho. Então, vocês têm que se unir, tem 2 bandinhas na cidade, tem 3 bandinhas, junta o equipamento,
Faz um showzinho lá, conversa com o prefeito, cidade pequena, é tão fácil. Conversa lá com o secretário de cultura, faz um showzinho local, né? E isso não é só para música, não, para qualquer lugar que a pessoa tiver, teatro, né? Se a pessoa estiver fazendo teatro, ou escrevendo poesia, ou fazendo artes visuais, uma cena só se cria com muita gente. E sozinho ninguém vai. Um exemplo que todo mundo conhece. O Paralamas conseguiu gravar, e daí eles levaram o Legião. Depois do Legião veio o Capital, tinha Plebe Rude e tal. A cena de Brasília apareceu. Eu não quero puxar saco de Brasília, essa questão de mérito, não, mas a cena de Brasília apareceu. E Brasília não era diferente de Goiânia. Se você ler o livro, eu tenho até o livro aqui, do Paulo Marchetti, né, o Diário da Turma. Isso aqui é a história do rock de Brasília, de 76 a 86. Paulo Marchetti, que foi da MTV, né? E também tinha banda. Aqui quando você lê esse livro, você vê que não era diferente de Goiânia, não. Era muito parecido. Muito parecido mesmo as histórias. A única diferença é que essas bandas aqui, apesar de elas eram competitivas, mas elas fazem um show junto. Mas qual que era a semelhança que você vê nelas, assim, a semelhança? O que tinha de semelhante? Nas bandas de Brasília? Na história do banda de Brasília com o de Goiânia, que você falou que tinha uma semelhança. O que seria essa semelhança? A semelhança que eu falo é a pobreza mesmo, material. Mesmo eles sendo filhos de professores, filho de diplomatas, né? Eles não tinham tanta coisa assim. O aborto elétrico tocava com uma caixa só, onde ligava todos os instrumentos e o microfone. Né? Faça você mesmo, né? Era uma pobreza. Eles também não tinham muito lugar para tocar e nem tinham público assim. Não tinha um público. Era uma turminha, como diz aqui, o diário da turma. Era uma turma. De algumas pessoas. Mas você acha que essa falta de estrutura, não tinha internet, a tecnologia estava nas mãos da grande indústria fonográfica, etc. Será que essa dificuldade toda que dava mais gás para os caras fazer as paradas e hoje está tudo muito, entre aspas, fácil e falta talvez empenho porque tudo está meio que na mão? Será que eu estou viajando muito? Falta você você gostar da sua cidade. Né? Por exemplo, em Porto Alegre, as bandas de lá tiveram uma ajuda mínima, que veio de alguma rádio FM, que resolveu gravar um vinilzão com as bandas, Rock Grande do Sul. Então, esse vinil, ele era o Spotify da época. O vinil era o Spotify. A partir da hora que o vinil estava gravado, ele chegava nos lugares. Brasília foi a mesma coisa. O Paralamas gravou, puxou Legião, depois o Plebe Rude foi Capital Inicial. Ainda teve uma outra leva de Arte no Escuro, Finis África, né? Outras bandas que, vamos dizer assim, a segunda leva de bandas de Brasília que surgiram. Mas por quê? Porque você tem um mínimo apoio. Brasília conseguiu aparecer, porque também não existia. Eu acho que era Oswaldo Montenegro que representava Brasília, se não me engano. Então, com o Paralamas e com o Legião e tal, e Plebe Rude, surge, então todo mundo viu que tinha uma ceninha em Brasília. Né? E eles foram para o mainstream, gravar disco e tudo. Mas haviam cenas em outros lugares, igual Belo Horizonte e Curitiba, tinha cenas também, pós-punk, que só agora a gente está sabendo, por causa desse resgate. Pessoas que resolveram desenterrar as músicas, filmagens,
né? Tudo isso está reaparecendo aí. E tem um projeto do Sebo, alguém lá de São Paulo, do Sebo Clepsidra, eu acho que é o Morpheus, se eu não me engano, ele está preparando um livro que vai ser o guia definitivo do pós-punk brasileiro. Vai fazer um apanhado desde os anos 80 de todas as cenas e de todas as bandas. Ele está preparando esse livro aí que vai vir. Então, vai vir com muita informação sobre lugares que a gente não tem ideia. Por exemplo, Goiânia. Quem que sabia que Goiânia teve cena pós-punk? Só quem estava aqui, né? Então, hoje em dia, o underground, essas bandas que estão aí, por exemplo, o Signo 13. O Signo 13 é um exemplo de uma banda que está trabalhando hoje, né? Dentro da pandemia aí, ó, eles lançaram singles, eles acabaram de lançar um álbum do Signo 13. Então, hoje em dia, as pessoas continuam trabalhando e através de quê? De network. Eles estão divulgando através das redes sociais para o pessoal que é fã aí no Brasil inteiro. Mas é bem diferente de antigamente. Né? Em Goiânia, ninguém tinha interesse. As rádios FM aqui nunca pensaram assim, vamos procurar os roqueiros e fazer um disco? E os próprios roqueiros podiam ter falado, vamos juntar uma grana e vamos lançar um disco com 5 bandas, com 8. Nunca pensaram nisso. Eu acho que é pensar pequeno, mas, ao mesmo tempo, a própria cidade não gosta dela mesma. O pessoal de rádio, eles se acham que eles estão em outro planeta. Eles não veem o rock de Goiânia, por exemplo, como uma fonte cultural que vale a pena trabalhar por ela. Não acham hoje, não achavam nos anos 80. As rádios de FM chamavam a gente para tocar. Nós fizemos muitos shows para a Rádio Araguaia, para a Rádio não sei das quantas. Eles chamavam a gente para fazer show. Mas nunca pensaram, vamos gravar um vinil para esses meninos. Seria sim para eles, ó. Fácil, fácil. Mas não. Né? Não. Outras coisas aí, que o rock, a música Piqui de Goiás, eu não vou citar nomes, mas é aquela música que era considerada a música goiana, a música feita em Goiás, que ninguém nunca ouviu, né? Pessoal que vive de dinheiro público, comendo aí o dinheiro do público, e é músico. É músico. É o que representa Goiás. Deus me livre. Deus me livre. Comendo e arrotando, né, maluco?